Queridos, eu vou trazer uma palavra hoje que eu acredito que vai inspirar a sua vida para você ter um comportamento mais disciplinado para com o Senhor, para a gente deixar um legado, para deixar uma marca na vida de pessoas que estão nos servindo, né, ou nos seguindo. Na verdade, eu sei que todos nós somos líderes de alguma coisa, né? Se você é casado, você é um dos líderes da sua casa, você precisa fazer uma marca positiva ou deixar algo positivo para a vida dos seus irmãos, né? Ou para a vida das pessoas que te cercam. E eu sei que o apóstolo Paulo fala muito sobre o cuidado que nós devemos ter. A Timóteo, ele orienta Timóteo que ele se tornasse um padrão ou um modelo, né? Então, a gente não pode viver por acaso, né, de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós temos que nos tornar esse padrão, o modelo, para que outras pessoas possam nos seguir, olhar a nossa vida e viver a vida como Deus deseja que eles vivam, né? E a responsabilidade que nós temos de viver essa vida no padrão divino é muito grande, né? É uma responsabilidade, não é um peso, não é uma coisa difícil. Difícil e peso é viver em pecado. Mas viver em santidade, irmãos, é uma coisa que vem com graça da parte de Deus e a gente pode andar num nível de vida que agrada a Deus, um nível de santidade. Amém? O apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 1 em diante, ele vem falando sobre a apostasia dos últimos tempos e a Timóteo especificamente, ele diz assim: expondo estas coisas, versículo 6, estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Na versão NVT, ele diz: se você explicar estas coisas aos irmãos, serás um bom servo de Cristo, nutrido da mensagem da fé e pelo bom ensino que tens seguido. Eu acho interessante essa passagem, né, da NVT, porque ela diz que Timóteo teria que explicar aos irmãos, trazer alguma orientação, trazer a luz ao entendimento daquelas pessoas do que eles deveriam, de como eles deveriam se comportar. E de uma forma, irmãos, nós que conhecemos o Evangelho, terminamos sendo aquelas pessoas que abrem portas para outras pessoas. Jesus, quando estava aqui, lá em Lucas, no capítulo 11, versículo... Lucas 11, deixa eu pegar aqui. Lucas 11, 52, Jesus ele faz uma advertência aos intérpretes da lei. Ele diz assim: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência ou do conhecimento, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. É tão forte essa declaração de Jesus que não é uma questão só de eles não entrarem pelas portas, por causa das chaves do conhecimento que foram dadas a eles. Eles estavam impedindo aqueles que estavam entrando. Ou seja, eles ficaram na porta e nem deixavam as pessoas entrarem, nem eles mesmos entraram. É ruim quando a gente não entra, mas é pior quando a gente impede que outros entrem. Amém? É bem importante, irmãos, a gente saber que o comportamento que a gente vive, ele vai transmitir uma ousadia para as pessoas entrarem ou vai trazer uma apatia para o Evangelho. E elas vão ficar sem, de alguma forma, viver a plenitude do que Deus tem para a vida delas por causa do comportamento, do nosso comportamento como líderes. E eu considero que todos aqueles que estão nas nossas igrejas e eles conhecem a revelação da palavra, eu considero que cada um se torna um líder da sua casa, um líder do seu lar. Eu nasci numa família espírita, né, católica por um lado e espírita por outro, e eu me lembro que quando eu tentava ministrar para minha mãe o Evangelho, ela não aceitava de jeito nenhum. Até um dia que eu orando ao Senhor, o Senhor disse para mim: pare de falar e viva. Existe um comportamento silencioso que faz com que as pessoas observem a nossa vida e queiram viver aquilo que a gente está vivendo. Então, eu já contei esse testemunho várias vezes aqui. O testemunho, irmãos, o exemplo de vida arrasta as pessoas, né? E a gente precisa ser esse exemplo hoje em dia. Não é aquela frase que sempre se fala: não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é errado no nosso meio. Não puxar a responsabilidade para nós do Evangelho faz com que outras pessoas também andem com a vida equivocada.
E eu não sei de você, irmãos, mas é tão ruim ver pessoas que poderiam estar vivendo numa vida de plenitude, numa vida de santidade, caindo, né? E quanto mais quando a gente pensa que é um líder, né? Que se comporta de uma maneira desordenada e termina trazendo um dano ou um escândalo para o Evangelho. Então nós precisamos mesmo ter esse cuidado. Não somente entrar nas portas com as chaves que nós recebemos, mas também deixar outras pessoas entrar pelo comportamento que a gente vive. Amém? Amém ou ai de mim? Amém. Aí eu queria que você visse uma frase, né, que está lá em 2 Crônicas 21, 20, que é uma declaração das mais assustadoras, né, que eu vejo na Bíblia, a respeito de um líder, de um rei que não se comportou bem e não atuou devidamente. Em 2 Crônicas, essa frase, no capítulo 21, versículo 20, ela diz o seguinte: e se foi sem deixar de si saudades. É a respeito da vida de Jeroão. Ele era um rei em Israel, ele reinou por 8 anos, mas diz a Bíblia que ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E poucas declarações bíblicas, irmãos, são tão fortes como essa. E se foi sem deixar de si saudade. Isso não é só uma nota a respeito da morte de Jeroão, é uma nota a respeito do legado que ele não deixou para os seus. Ele era um rei que tinha autoridade, mas ele não usou da autoridade para beneficiar o povo. Tony Cook, ele faz uma afirmação no livro Qualificados, e ele diz assim: a verdadeira grandeza de um líder é medida pela influência que permanece depois que ele parte. A verdadeira grandeza de um líder é medida pela influência que permanece depois que ele parte. Jeroão, infelizmente, irmãos, ele não permaneceu com influência por causa do estilo de vida que ele adotou para si. E a pergunta que a gente pode fazer para nós hoje é: se o Evangelho dependesse de você, aonde ele estaria hoje? Na sua mente, onde nós poderíamos chegar se dependesse do teu comportamento? Né? Jeroão, irmãos, ele é um exemplo de um líder que não se deve tomar, né? Esse exemplo. E eu acredito que esse capítulo aqui todo, ele traz 4 pontos que eu queria trazer para vocês. São 4 comportamentos que destruíram o legado de um homem. Destruíram algo que poderia ficar para outra geração. Primeiro, ambição. Ambição, irmãos, destrói relacionamentos. Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu gostaria que você pegasse esse capítulo para ler como um dever de casa, tá? Jeroão, ele matou seus irmãos e alguns príncipes. Ele foi o responsável. Conversando com Tony Cook, nós conversávamos lá em Angola, estávamos numa conferência lá em Angola, e ele estava falando sobre pessoas que abandonaram Paulo e que se comportaram mal e tal. E enquanto ele estava falando e quando ele estava ministrando, a pregador tem essas coisas, né? Ele fala uma coisa e você abre um link para outras mensagens, né? E você fica pensando em outras coisas enquanto está escutando a mensagem dele. E me veio essa frase, e eu comentava com ele. Ele disse: o que é interessante nisso é que havia um costume naqueles reinos daquele tempo, de todo rei que se levantava, muitas vezes, eles matavam os seus familiares, porque eles não queriam que pessoas se levantassem na sua própria família para ser uma oposição a ele. Era um pensamento de conspiração todo o tempo. Então, Jeroão, ele seguiu um certo costume que havia no meio deles de matar os seus, né, porque ele não queria concorrência. E eu fico pensando, irmãos, quando a gente tem esse tipo de costume dentro das igrejas, de ter preeminência, de somente nós sermos a estrela e não participarmos como equipe, eu acho que o nosso ministério ele fica em falta, porque Deus não te chamou para ser a única Coca-Cola do deserto. Não é? Deus não te chamou para ser o único.
Deus te chamou também para celebrar. E, de fato, você precisa construir nas pessoas, né, uma condição de poder crescer. Quem protege a posição, irmão, perde o coração. Então, é bem importante você ter o coração para servir as pessoas e deixá-las crescer e serem maiores do que você. Mas quando você faz certos joguinhos, né, para derrubar pessoas que têm potencial até maior do que o seu, né, você vai perdendo a habilidade de Deus de conduzir um rebanho, de conduzir as pessoas. É tão bom quando a gente vê um líder que se alegra com o crescimento dos outros irmãos, né? O apóstolo Bud, eu sempre falo disso, ele era um exemplo para nós, porque ele gostava de sentar na cadeira e ver os irmãos ministrarem, né? Quantas vezes ele falava para mim, você viu aquela ministração de fulano? Eu disse, não, você precisa ouvir, rapaz. Foi boa, rapaz. Você viu o Rafa ministrando? Eu disse, pastor, não vi não. Ele disse, é bom, rapaz. Ah, você viu Manu? A esposa do Rafa, eu disse, não, vi não, é melhor do que ele. Oh, aleluia. Tony Cook, ele diz que a insegurança leva líderes a eliminar pessoas que deveriam ser fortalecidas. Quando um líder é inseguro, irmãos, ele tenta abafar, ele tenta matar a influência, né? E você não mata hoje em dia, né? Assassina pessoas, mas quando você fala mal de uma pessoa, você mata a influência dela, né? E a gente não está no ministério para matar a influência de ninguém, a gente precisa levantar pessoas, né? Quando você vê uma coisa boa numa pessoa, exalta aquilo, né? O irmão Reagan, eu acho interessante como ele se comportava diante de situações, né? Ele fala muito sobre andar em amor, e uma certa vez um grupo de pessoas estavam comentando a respeito de uma irmã que dava muito problema para ele, dava muita dificuldade no pastoreio dele. E me lembro que nesse livro ele conta que os irmãos estavam falando dela, né? E eles perguntaram, irmão Reagan, fulana de tal, o que é que você acha? Ele disse, essa irmã é uma grande bênção. Aí ele, como é? Uma grande bênção, ela faz tanta coisa ruim. Ele disse, mas é por causa dela que eu me coloco mais tempo de joelhos diante de Deus, né? Sempre a gente tem alguma coisa boa para dizer de alguém, né? Veja os olhos dela, se são azuis, se são castanhos, né? Fala alguma coisa boa da pessoa, né? Mas não detona ela não, eu acredito que isso não é uma coisa boa a se fazer. Amém? Principalmente quando nós entendemos que temos um chamado, a gente tem que celebrar as outras pessoas. A outra coisa que a gente pode ler nesse texto lá de Jeroão, é que a falta de temor, ele causa desvio espiritual. Irmãos, deixa eu te dizer, ele levou uma nação inteira à idolatria. No versículo 11 de 2 Crônicas 21, diz que ele também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Veja, irmãos, ele seduziu Judá, ele seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria. É tão impressionante isso, né? Como um líder que anda num caminho errado, equivocado, ele pode seduzir outros para fazer a mesma coisa. É por isso que nós precisamos estar atentos. O desvio do líder, irmão, se torna um desvio para o povo. E a gente precisa ter cuidado. A advertência de Deus para os líderes é muito grande. Se você abrir em Oséias 4:6, é um versículo clássico que nós lemos sempre no Rema. Esse versículo a gente sempre cita aquela passagem, o povo perece porque lhe falta conhecimento, né? Porque o sacerdote não trouxe o conhecimento devido. Essa passagem, irmãos, do capítulo 4, versículo 6, diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdotes, rejeitaste o conhecimento, também eu o rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Olha, queridos, lendo esse capítulo todo, é tão importante a gente notar que o capítulo fala sobre mentira, imoralidade, violência, corrupção
infidelidade. Tudo porque o sacerdote rejeitou o conhecimento. Isso é tão forte para nós, né? Isso mostra que a gente vai se desviando e também leva um povo com a gente. Hoje em dia, irmãos, quando a gente pensa sobre o Evangelho, principalmente sobre aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo, pessoas querendo uma coisa mais profunda do que a Bíblia, relativizar certos princípios bíblicos, a gente tem que ficar mais forte, a gente tem que ficar mais ousado, porque a gente representa Deus aqui na terra. Amém? Então nós não podemos rejeitar, e essa rejeição daquilo que a palavra diz, de rejeitar o conhecimento, vai trazer consequências graves para as pessoas que nos seguem, para as pessoas que estão querendo fazer a vontade de Deus e estão de alguma forma sendo influenciados por nós. Amém? Em Busca de Timóteo, o irmão Tony Cook, ele fala que o exemplo do líder molda a rota daqueles que o seguem. Então, se eu sou líder, eu vou moldando de alguma forma a rota daqueles irmãos que estão me seguindo. E eu digo com facilidade isso porque nós tivemos um líder muito forte, né? Pastor Bud, eu sempre falo dele nas minhas ministrações, e eu acho engraçado que algumas pessoas acham, o senhor sempre fala do Pastor Bud, né? Nas ministrações. Quando eu vejo o Tony Cook falando do irmão Rega, todas as ministrações dele praticamente, e ele não conviveu com o irmão Rega como eu vivi com o Pastor Bud. Eu passei 3 anos e meio, na primeira fase, morando na casa dele, né? Depois, no final da vida dele, também, com ele e com o Jenny. Então, irmãos, eu tenho que falar de coisa boa, né, que a gente aprendeu. Mas eu fico pensando, como ele era um homem que era um exemplo para nós e que facilitou a vida para a gente. Se nós somos líderes, nós somos essas pessoas que somos responsáveis para levar o Evangelho, as pessoas têm que ver em nós a marca desse Evangelho. Não é? Tem que ver a conduta divina. E eu falava ontem para as pessoas, né, que eu não tenho vergonha do que a gente crê. Eu não tenho vergonha do que a gente fala, eu não tenho vergonha do Evangelho, irmão, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém? A gente vai ficar mais forte, mais ousado para ministrar essa palavra. Agora, eu te digo, irmãos, que o que nós recebemos de Deus nessa vida, nessa estação, foi fruto dos ensinamentos que nós tivemos lá atrás. E que essas coisas não se processaram de uma forma instantânea. Elas foram progressivas, passo a passo. Mas nunca desistimos daqueles princípios básicos da palavra que nos trouxeram até aqui. Eu lembro quando a gente falava com o pastor Bud, né, assim, ele estava na igreja e ele dizia, pela fé eu vejo os ventiladores, pela fé eu vejo os instrumentos de música, pela fé eu vejo o grupo de música chegando, pela fé eu vejo uma igreja fervorosa. Eu fiquei pensando, ora, se funcionou isso para dentro da igreja, há de funcionar para a minha vida também. Aí o que é que eu penso? É que hoje parece que é uma juventude enfadada da palavra que Jesus trouxe para nós. Marcos 11, 23. O que é que diz Marcos 11, 23? Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Esses são princípios da fé, irmãos. Ele está falando um princípio. Mas eu não acredito nisso, pastor, de crer e falar e vai ter. Você pode também não acreditar na lei da gravidade. Sobe ali em cima e dá um salto de lá para ver se ela funciona ou não. A lei, ela funciona, irmão, se você aplicar ela da forma correta. Agora, ela não quer dizer que seja uma coisa instantânea. Né? Muitas vezes é progressiva, você vai criando isso para você, sua realidade, o seu mundo. Mas eu vou te dizer, se você tem uma condição mudada por dentro, algo vai mudar por fora. Amém? É uma atitude de reverência pela palavra. E eu quero te dizer, irmãos, eu estava pensando em ministrar sobre honra. Mas não vai ser hoje não, se prepara porque vai ser outro dia. Eu sei que existe o extremo da honra, né, que as pessoas pregam, mas a gente pode ficar no meio do caminho. Não tem problema nenhum, mas não vou falar sobre isso não, tá bom. Marcos 11, 23 funciona, né? Funciona para a nossa vida. Funciona para a vida de qualquer um que aplicar para a sua própria vida. Quando eu vi essas coisas acontecendo, eu tenho hoje, irmãos, exemplos de que se funcionou no passado, vai funcionar no presente.
Eu falava para os irmãos, quantas vezes a gente, diante de adversidade, diante de obstáculos, a gente chegava e via o pastor Bud falar assim, pela fé, Deus vai manifestar a sua vontade, vai chegar recurso. Parecia loucura, mas olha o que foi montado. E depois que a gente viu as coisas todas se montando conforme ele falava, hoje fica muito mais fácil a gente empreender esforços para avançar com o reino de Deus. E quer que eu te diga uma coisa, irmãos? Nós não vamos ficar onde estamos, não. Estamos construindo aqui, mais outros milhões que estão chegando para a gente pagar todas as contas, né? Mas vão vir outros desafios. Ei, quem sabe aí agora a gente entrar de testa mesmo, na janela 1040. Eu não estou querendo coisas para engrandecer o nosso nome, não, irmãos. É para a gente ter recursos para poder fazer missões. Sabe, uma estrutura. E eu vou te dizer, sem dinheiro você não faz. É muito mais fácil você com dinheiro levar gente para evangelizar do que sem dinheiro. Aí as pessoas falam assim, mas pastor, com muito dinheiro o senhor vai ficar um pervertido. Irmão, tem crente que não tem dinheiro e é pervertido. Não é o dinheiro que perverte as pessoas, é teu coração. Se você cultiva um coração para com o Senhor, eu vou te dizer, o dinheiro não vai fazer efeito nenhum na sua vida, porque você vai ser um homem generoso. O propósito seu é a causa, o evangelho, é levar essa palavra mais adiante. Amém? Não é ter para si, não é ambição, eu quero reinar absolutamente. Não é isso, irmão. É fazer a vontade de Deus, isso é o que arde no nosso coração. É fazer mais livros, é abrir mais igrejas, sabe, é abençoar mais pessoas, é levantar mais ministros, é abrir mais escolas. Aleluia! E para isso a gente precisa de dinheiro. E cadê os homens que vão falar Marcos 11:23 para as portas de oportunidade se abrirem? Irmão, deixa quem quiser falar, sabe, deixa quem quiser criticar. O diabo critica quem dá dízimo. O diabo não gosta disso, irmão. Eu vou te dizer, quem dá oferta, ele não gosta. E o pior que tem é que às vezes a gente fica tentando se acomodar ao padrão do que as pessoas vivem. O evangelho nunca vai chegar para uma pessoa e vai dizer assim, rapaz, se conforme com a sua vida, é assim mesmo. É o que você tem como experiência, você nunca vai sair desse nível. O evangelho nunca vai chegar assim, o evangelho são boas novas. Aquele que está perdido, ele pode se salvar, o que está doente pode se curar, aquele que está quebrado pode ficar inteiro, irmãos. É pela fé essas coisas, amém? Mas nós precisamos ter esse coração voltado para o Senhor, amém? Agora, queridos, a outra coisa que eu posso te dizer sobre esse capítulo todo é que uma liderança assim, ele não pode ser voltada para si mesmo. Amém? Para si mesmo. Tudo sou eu, tudo é a partir de mim. Ninguém pode ter uma ideia, porque senão eu vou combater sua ideia. Tem pessoas que para cada solução ele tem um problema, né? Sei que diabo é isso. Não quer contribuir, não quer cooperar com nada. Eu acredito, irmãos, que nós podemos ter uma atitude melhor. De parceria, de camaradagem, não pensar só na gente, né? Celebrar o crescimento dos outros, promover os irmãos, ver portas de oportunidades para serem abertas. O que eu admiro no apóstolo Paulo é que ele não gostaria de ficar plantado num lugar onde Deus não queria ele. Ele estava sempre em movimento. Plantava uma igreja aqui, mas quando Deus mandava ele para um lugar, ele ia. E mesmo quando Deus não mandava, o bicho tentava ir para alguns lugares, como lá em Atos capítulo 16. Deus não pediu para que ele fosse para um lugar lá, né? Na verdade, Deus até impediu que ele fosse por 2 vezes. Depois, ele teve uma visão e ele julgou que era Deus falando com ele para ajudar o homem lá na Macedônia. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, T.L. Oswald ele dizia o seguinte, né, que Deus sabe te parar quando você quer fazer uma coisa para Ele, que Ele não quer para Ele. O que é que Ele quer dizer com isso? Se você não está escutando Deus, faça alguma coisa. Porque se Deus não quer que Ele faça essa coisa para Ele, Ele vai te parar de alguma maneira. Mas não fica parado esperando uma oportunidade.
Ninguém me dá oportunidade. Sabe o que é oportunidade, irmãos? Sabe o que é isso? É você pegar o que está nas suas mãos para fazer e fazer com diligência. Mas não é meu chamado aquilo. Não importa. Não importa. A gente não começou no púlpito. A gente começou lavando a privada, né? Lavando as coisas da igreja, arrumando as coisas. E qual o problema disso? Está tudo bem com isso. Né? A gente precisa ter uma noção que a gente precisa estar em movimento para que Deus possa promover a nossa vida. E eu posso te dizer, irmãos, quando você é assim, e você não escolhe o que vai fazer, mas você faz tudo com o seu coração, rapaz, portas de oportunidade são abertas para você. E você se torna essa pessoa que é liberal para também abençoar outras pessoas. Meu desejo, o desejo do meu coração é que você entenda que Deus quer que você se torne um líder, mas um líder 360 graus, que olha para todos os lados, que abençoa todas as pessoas, que está consciente de que seu dever é levantar mesmo pessoas para ser melhores até do que você. Amém? Celebra o crescimento dos outros, irmãos. Celebra, não é? Assim, quando você vê uma ministração boa de uma pessoa que está começando agora, não descarrega os teus achômetros sobre ela, vai valoriza o que você achou de melhor para ela. Pastor Bud, quando ele punha as mãos sobre mim, eu falava ontem com os irmãos, né? Ele dizia, você vai orar, você vai ministrar com a unção dobrada. Eu digo, misericórdia. Uma unção só não estava dando certo, imagina dobrada. Eu não conseguia falar, irmãos, mas ele sempre trazia um elogio para mim. Rapaz, você vai ministrar bem. Você vai ver como Deus vai te pegar. Só faça um trabalho. Coloque as palavras para dentro e deixe que Deus tire no momento certo. Não é assim? A gente só precisa fazer um trabalho. Estuda a palavra, se dedique na palavra e deixe Deus puxar de dentro de você o que Ele precisa puxar. Na hora certa, no momento certo, Ele vai tirar de dentro de você. Sabe? E pronto. A gente não precisa ficar concorrendo com ninguém. Aqui não é um show de calouro, né? Para ver quem é melhor do que o outro. Não estamos aqui numa disputa, né? Não é como a aula da escola, né? Que alguém está te avaliando lá. Não é isso, não, a gente não precisa disso, irmãos. Então fica tranquilo e deixa fluir. Né? Faz a tua parte. Né? Mas sempre traga algo bom para uma pessoa. Quando marcar a sua vida, sempre faça um elogio. Não tem problema nenhum. Obrigado pela palavra que eu recebi. Né? A gente tem tanta gente que faz tanta coisa boa para a gente. Considera isso e abençoa a vida dessas pessoas. E você vai ver como Deus vai trabalhando na sua vida. Para encerrar, irmãos, eu só queria te dizer mesmo, né? Essas passagens aqui é para trazer um alerta, que você precisa deixar uma marca positiva na vida de pessoas que te seguem. Que você passe lá, em algum lugar onde você for, em algum departamento da igreja, quando você sair, deixe melhor do que quando você entrou. Que as pessoas tenham uma saudade de você. Um desejo de ter você novamente. Não tem aquela saudade aliviada, né? Graças a Deus que aquela desgraça saiu, né? Não é assim, né? É que você deixe saudade, ou o tempo bom que aquela pessoa teve. Como muitos dos nossos que partiram já para o Senhor deixaram um legado para a gente que fica hoje fácil conduzir a nossa vida no caminho que eles deixaram na orientação que eles deram com a vida para nós. Eu gostaria que você atentasse para isso, porque o melhor de Deus está para acontecer nesses tempos. Nós estamos nos finais dos tempos, irmãos, e você vai ver coisas espetaculares acontecendo, né? Deus manifestando a sua vontade para a vida de pessoas. E encerrando, eu lembro das ministrações que às vezes a gente é usado por Deus para abençoar pessoas, né? Esse tempo agora lá em Angola, uma senhora me procurou. Era de uma outra igreja, quando a gente tinha parceria com aquela outra igreja lá. E ela apertou minha mão, ela disse, você lembra de mim? Aí eu disse, lembro não. Aí ela disse, eu sou daquela igreja. Aí eu digo, que bênção. Ela disse, olha, eu fui muito abençoada pela sua vida. É por isso que hoje eu vim para essa conferência. Mesmo a liderança não permitindo que eu viesse. É interessante isso, né? Pessoas são abençoadas, independente se uma liderança quer ou não.
com a vida de outras pessoas que exercem influência sobre elas. Então, irmão, seja uma bênção. Amém? Seja uma bênção, se levante mesmo para socorrer as pessoas, para ministrar palavras. Se você, porventura, lembrar de alguém nesses dias, não é uma lembrança casual, é uma lembrança para você talvez passar uma mensagem, fazer uma ligação. Assim, no momento que você estiver falando, uma inspiração vai vir sobre o seu coração para trazer uma palavra para aquela pessoa. Seja uma bênção. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós não precisamos ficar como as pessoas que estão no mundo, sem esperança. Nós temos uma esperança e nós somos uma esperança para aqueles que estão perdidos. Amém?